Comecei a gravar, tá ótimo. Tá funcionando? Então, gente, antes de mais nada, já deixou muito claro aqui no preâmbulozinho de conversa que a gente teve. Isso é mais uma conversa, eu não vou ficar aqui dando aula para vocês nem nada, pelo amor de Deus. Então, assim, regras tradicionais se aplicam, vocês podem me interromper a qualquer momento para discordar, para dizer que eu falei alguma besteira, que eu falei alguma palavra errada, tem alguma coisa escrita errada no slide, pode acontecer. E aí eu espero que a gente possa passar uma horinha e meia, talvez até mais, que eu tenho uma fama de ser um pouco matraca, conversando sobre plano de pré-registro e pré-análise. E o propósito aqui é convencer vocês de que isso aqui vale a pena, tá? É ainda algo relativamente novo, especialmente nas ciências sociais, apesar de que eu acho que o boom começou lá para 2014, com aqueles primeiros artigos do Ted Miguel, não sei o que e tal, e hoje em dia é uma coisa mais comum, especialmente em algumas áreas bem específicas do nosso campo geral, mas a gente vai conversar isso também, né? E, de maneira geral, eu quero tentar convencer vocês de que isso tem utilidade, né? Construir planos de pré-análise e pré-registrá-los vale a pena. Tem ganhos, além dos ganhos que são, digamos assim, de evitar resultados negativos, tem ganhos de produzir resultados positivos, tanto para a comunidade acadêmica de maneira geral, quanto para a sua pesquisa de maneira individual. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Está melhor agora o slide, né? Tá mais... de maneira geral, eu organizei os slides em torno de uma porrada de perguntas, tá? Para tentar estruturar um pouquinho como é que a gente vai conversar sobre planos de pré-análise. Tem um pouquinho de background antes, que não é nenhuma novidade para vocês, vou passar bem rápido. E depois a gente vai passar um tempo maior discutindo especialmente o que diabo é isso e como funciona. Né? As outras perguntas são pontos menores dentro dessa trajetória que a gente está fazendo. Então, de maneira bem simplificada, isso aqui é uma forma de esquematizar o processo de produção científica. Tá? Você pode organizar isso de várias maneiras diferentes. Matheus, eu faço análise, estudos exploratórios. Ou seja, a gente não começa de teoria, a gente começa dos dados para ver se existe algum tipo de particularidade em relação a uma população, se tem algum fenômeno novo que não foi mensurado antes, a gente está captando agora. Não, você pode incluir isso, né? Entraria antes de teoria, dependendo de outros tipos específicos de pesquisa que você faz, você pode desagregar mais ainda, ou agregar, você pode juntar dados e testes, chamar de desenho, enfim. Isso aqui é só um esquema para organizar a nossa cabeça. Né? De maneira geral, todo o plano de pré-análise vai entrar depois das hipóteses, mas antes dos dados. Tá? Da coleta de dados. Esse é o ponto, em geral, em que esse tipo de pesquisa se insere. Outras estratégias que visam melhorar a transparência, por exemplo, replicação ou reprodutibilidade de pesquisa, entram em outros pontos do processo científico, geralmente depois dos testes, que você retesta os resultados originais, ou procurando, se for uma replicação tradicional, repetir tudo exatamente da mesma forma, ou se for uma reprodutibilidade mais flexível, testando algumas outras implicações e estimações e testes de robustez feitos. Mas, de maneira geral, planos de pré-análise entram depois de hipóteses, ou seja, eles são um produto, digamos assim, mais ou menos no meio dessa cadeia de produção científica. Tá? Eu estou tentando bater um número ok de memes por slide para vocês não ficarem muito entediados. Então, vamos ver se serve de alguma coisa. Mas, de maneira geral, primeira pergunta, que realmente importa. O que são planos de pré-análise? Né? E eles, basicamente, são... considerando que nós somos vilões acadêmicos, né? Eles são a nossa estratégia de como a gente vai executar
o nosso plano maligno de pesquisa com base no que a gente sabe até agora e no que a gente planeja fazer para o futuro. Dentro do pessoal que discute planos de pré-análise, tem várias formas de caracterizar o que diabo isso é. Tem gente que fala, olha, é uma das partes mais importantes da sua pesquisa, é o filé do que você pretende fazer. Tem gente que fala, olha, eles são muito úteis porque eles permitem uma divulgação prévia de pesquisa e isso acelera o compartilhamento de conhecimento. A maior parte da literatura discute planos de pré-análise em relação a esses outros dois pontos, né? Como um tipo de contrato entre você, pesquisador, e a comunidade acadêmica que amarra suas mãos para você não sacanear ninguém no futuro. E eles também podem ser pensados como um tipo de dossiê de tudo que você pensou em fazer até agora e tudo que você planeja fazer, de maneira que todo mundo saiba exatamente o que está se passando pela sua cabeça. O ponto 5 é um dos pontos que eu acho mais interessantes. Né? Ele está bem conectado com essa questão da divulgação da pesquisa. Não é muito ressaltado pela literatura, mas mais tarde a gente vai tentar chamar mais atenção para ele, porque eu acho que eles são excelente ferramenta de aprendizado. Tá? Para quem serve plano de pré-análise? Para todo mundo. Tá? Apesar de que, originalmente, eles foram desenvolvidos para estudos experimentais, né? Então, na área médica, eles são extremamente prevalentes. O pessoal que está na área médica geralmente não consegue produzir nenhuma pesquisa experimental sem um plano de pré-análise muito rigorosamente estabelecido. Mas, de uns anos para cá, e por uns anos para cá, eu digo de uns 8, 7 anos para cá, começaram a surgir algumas extensões interessantes, tanto para estudos observacionais quantitativos, quanto para estudos observacionais qualitativos. Mas, em geral, a proposta de hoje é de que serve para todo mundo, está todo mundo de mãos dadas. Os personagens que são observacionais experimentais e tal foram escolhidos aleatoriamente, tá? Não estou dizendo que pesquisa experimental é melhor do que todo mundo, maior e mais forte. Não foi intencional de maneira alguma. Mas a lógica é essa, tá bom? E aí, um plano de pré-análise, originalmente, né, ele servia como uma resposta, uma das muitas respostas, na verdade, que a academia desenvolveu para resolver um problema central, que é o problema que tem vários nomes. Né? Você pode chamar de p-hacking, data mining, phishing, tem vários nomes. Vocês vão encontrar isso descrito, mais ou menos o mesmo fenômeno descrito de maneiras diferentes. Que é basicamente o medo de que pesquisadores mal intencionados possam manipular os dados ao ponto de caçar por significância estatística ou procurar resultados substantivos onde eles não existem, a depender de como você trabalha com os dados. Ou seja, voltando para aquela ideia tradicional basicona do processo científico, o maior medo é de que, após você observar dados e conduzir uma porrada de testes, uma de duas coisas aconteça. O pesquisador manipule o que ele disse que sabia sobre teoria e hipóteses para condizer com os novos resultados que ele obteve, modificando o processo anterior, ou que ele modifique os testes ou os dados até um certo ponto em que ele encontre algum resultado predito pela teoria, modelo causal e hipóteses anteriores. Isso basicamente são as duas instâncias gerais de data mining. São as duas coisas que mais acontecem, né? E a preocupação aqui é de que isso primeiro, contribui para um viés que você já deve ter ouvido falar 1 milhão de vezes, muito comum na academia, de publication bias. Então, existe uma certa preocupação de que pesquisadores que produzem ou que fazem data mining, eles estão caçando resultados positivos. Se eu estou com uma pesquisa, com a pesquisa de Amanda, propondo uma relação entre desigualdade na distribuição de emendas e desigualdade de resultados, eu não tenho nenhum tipo de pré-registro, Amanda, em tese, pode ficar coletando dados e mudando especificação de teste até um certo momento que ela encontra um efeito de uma coisa sobre outra e ela publica só isso. Né? Esse é o medo originário. E aí, esse medo ele foi
inicialmente desenvolvido por, acho que uns 2 ou 3 estudos que mostravam que uma parte substancial de pesquisas, acho que na psicologia, economia e na literatura médica de maneira geral, de duas uma, ou não eram diretamente replicáveis ou tinham resultados potencialmente artificiais, né? Então, o plano de pré-análise servem como uma das ferramentas que a gente tem para combater esse tipo de prática. E a gente vai discutir isso em mais detalhes já já. O segundo ponto, que é um ponto mais novo, né, é de que planos de pré-análise também servem para um compartilhamento mais rápido de pesquisa, né? Essa é uma preocupação, especialmente em áreas como as ciências sociais, em que a trajetória de começo da produção de um artigo até publicação pode levar facilmente 3, 4, 5, 6 anos, né? Acho que as revistas mais conceituadas de ciência política hoje, você pode facilmente esperar 1, 2 anos para você receber comentários dos pareceristas. Isso não é incomum, tá? E se você recebe diversas rejeições durante o seu processo de publicação, você também vai ter que esperar vários meses a cada submissão que você faz até você ter uma resposta positiva. Se é que isso vai acontecer algum dia, né? Dependendo do seu artigo. Então, assim, começou a se discutir que a publicação de planos de pré-análise de maneira pública, mais rápida, muito antes da submissão, permite que as pessoas tenham noção do que você está pesquisando, das originalidades da sua proposta de pesquisa, e, além disso, de maneira mais importante, para pessoas que estão na sua sub-área muito específica, né? A Amanda está publicando o pré-registro dela sobre a desigualdade de distribuição de emendas, etc. e tal. Outras pessoas que pesquisam o mesmo tema, ou também muito similares, podem ter um acesso muito antecipado a isso e falar, legal, ela tem essa hipótese específica sobre isso, derivada disso, daquilo, nunca tinha pensado nisso. Interessante. Eu posso já melhorar o meu trabalho antecipadamente também. Esse é um ponto mais novo, né? E um ponto muito importante para planos de pré-análise, especialmente se você está no campo experimental da vida, é dinheiro. Tá, gente? Tem se tornado cada vez mais comum essas grandes instituições, organizações que financiam pesquisa, estudo de experimento de survey, experimento de campo, mundo afora, eles têm sido muito comum eles exigirem planos de pré-análise. Fala, beleza, ok, você está fazendo essa pesquisa aqui, não apenas um projeto do que você quer fazer, não, eu quero um plano completo, rigoroso e pré-análise, antes de eu lhe dar um centavo. Considerando que todos estamos no Brasil, onde dinheiro é escasso, se vocês querem achar dinheiro fora, para fazer qualquer tipo de pesquisa, existe uma boa possibilidade de que eles peçam algum tipo de plano de pré-análise. Mesmo se eles não exigirem, às vezes conta favoravelmente para você o fato de você já ter um plano de pré-análise registrado e fixado em pedra, tá? Ok, então vamos para a parte central aqui do que a gente vai falar. O que diabo é, Matheus? Quais são as etapas? O que é que tem dentro disso? Como funciona? Como eu escrevo? O que é que vai aí dentro, né? E aí existe uma tensão muito grande entre essa tese de planos de pré-análise, entre o pessoal que diz, olha, no plano de pré-análise só entra o que é extremamente necessário, unicamente o básico do básico do básico, enxuto da sua pesquisa. E tem gente que fala, olha, tem que entrar o básico, mas tem que entrar um pouco mais também, por motivos que a gente vai conversar. De maneira geral, um plano de pré-análise tem esses 5 pontos. Tá? Geralmente é algo que você escreve em pouquíssimas páginas. Eu acho muito incomum você ter planos de pré-análise. Assim, existem planos de pré-análise gigantes de 40, 50 páginas, existem. Tá? Mas é incomum. Geralmente você vai fazer um plano de pré-análise, você vai estar ali em torno das 10, às vezes até menos, dependendo. Se você for muito enxuto, muito rigoroso, menos. Mas, em geral, você vai ter poucas páginas contendo esses 5 pontos principais, né?
uma discussão específica das hipóteses da sua pesquisa, estratégias de mensuração, mais uma discussão de como os dados são coletados, uma discussão sobre as unidades de análise, como elas vão ser observadas, quais são as dimensões relevantes, qual é o setting, ou seja, eu vou coletar dados, sei lá, para o Brasil, para um estado só do Brasil, para o mundo inteiro, ou seja, quais são qual o recorte final da sua pesquisa. Esse tudo vai ser longitudinal ou não, esse tipo de coisa. A sua estratégia empírica, né, vocês podem chamar de desenho de pesquisa se preferirem. Aqui, geralmente, é onde entra boa parte da discussão que você vai fazer no seu plano de pré-análise, que é beleza. Eu tenho essas hipóteses, eu tenho as minhas unidades são assim, eu estou mensurando assim, beleza. Como é que eu vou juntar isso tudo em uma estratégia coerente para poder confirmar as hipóteses que eu estou produzindo? E, obviamente, isso também entra na discussão de estimação. Matheus, a minha pesquisa é qualitativa. Eu vou ficar precisando discutir estimação? Não exatamente, obviamente, porque sua pesquisa é qualitativa, mas você vai precisar discutir outras coisas. A gente chega lá. Vamos entrar um pouco mais de detalhes sobre cada um desses pontos. Então, se prepare para ficar nesse slide um tempinho, tá? Na verdade, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Com certeza. Vamos ficar nesse slide um tempinho. Essa é a parte mais chata, tá? Perdoem. Tem pouquíssimos memes agora. Mas vamos lá. Começando com hipóteses. Em geral, quando a gente fala, olha, as suas hipóteses têm que estar claras no plano de pré-análise, a gente está falando de hipóteses geralmente relacionais, né? Porque se planos de pré-análise foram originalmente produzidos num contexto do que a gente chama de pesquisa confirmatória. Ou seja, você tem algum tipo de proposta causal, de X causa Y ou algo parecido, e você quer testar se isso funciona. É fácil de ver por que eles foram produzidos nesse cenário, já que eles vêm majoritariamente da área médica. Então, estudos experimentais na área médica são chatos assim. Se você for pegar um artigo de qualquer coisa de medicina, são tipo 6 páginas, super curto, uma pergunta super simples, com um único resultado de interesse e um único tratamento de interesse. Eu quero saber se dieta X causa, sei lá, reduz o risco de ataque cardíaco Y. O risco de ataque cardíaco vai ser mensurado assim, a dieta vai ter essa especificação e os participantes desse estudo são essas pessoas. Acabou. É muito simples, é muito curto, é muito enxuto, né? E aí não é à toa que é por conta disso que nessas áreas das ciências naturais, etc., e médicas, a galera publica tanto. Porque as pesquisas são muito diretas, muito simples, né? Então, originalmente, quando eu estou falando de hipótese, eu estou falando de hipóteses relacionais. Mateus, é descritiva, ou exploratória, ou qualquer coisa dessa natureza. Eu não estou interessado em X causa Y. Isso não tá. Ou é uma coisa que eu quero fazer depois, ou é uma coisa que eu não tenho interesse agora. Ainda serve para mim fazer um plano de pré-análise, ainda serve para mim pensar em hipótese, como uma coisa não diretamente relacional. Minha resposta é sim, tá? Porque o propósito das hipóteses aqui não é necessariamente forçar você a fazer uma pesquisa só sobre o que causa o quê. Não necessariamente. Apesar de que eu suspeito que a maior parte de vocês pesquisa o que causa o quê. Mas, independente disso, hipóteses são apenas uma forma de você codificar expectativas. É isso. Né? Hipóteses são nada mais do que as expectativas que vocês vão ter. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma pesquisa de caráter mais descritivo sobre comportamento parlamentar no Brasil, desde a era da redemocratização até Bolsonaro, digamos. Mesmo que o seu estudo seja totalmente descritivo, você ainda pode ter a excelente oportunidade de codificar o que é que você espera encontrar no comportamento parlamentar ao longo do tempo. Por exemplo, você pode esperar que o comportamento parlamentar brasileiro se tornou mais conservador ao longo do tempo. Essa é uma hipótese sobre a tendência de comportamento.
Ou seja, é uma forma de você codificar expectativas, mesmo que você não esteja falando sobre o que causa essa tendência, o que muda, o que não muda. Não, isso não é interessante. Eu quero apenas descrever o comportamento, mas nada impede que eu não codifique as minhas expectativas. Tá? Essa codificação, ela pode vir de duas fontes diferentes. Geralmente ela vem da teoria, mas ela pode vir de algum tipo de estudo exploratório ou pesquisa prévia que você fez. Na verdade, é até encorajado que seja assim. Né? Quando você mobiliza pesquisas prévias para codificar as suas hipóteses para um estudo futuro, você está construindo aquela escadinha científica, utilizando pesquisa anterior para fazer pesquisa subsequente, ótimo. Então, eu acho que fica mais fácil para todo mundo pensar que, realmente, independente da pesquisa que eu esteja fazendo, seja ela com uma preocupação explícita causal ou não, é fácil de codificar o que eu espero encontrar. Né? Matheus, meu estudo é super exploratório, eu vou fazer, sei lá, uma etnografia num lugar qualquer. Beleza, mas você espera observar o que nesse lugar? Matheus, eu vou coletar Big Data sobre comportamento em redes sociais de brasileiros, vira e mexe. Ok, você espera encontrar o quê? Quais são os fenômenos, quais são as dimensões e por aí vai. Então, as hipóteses estão aí para isso. Né? E as hipóteses elas servem, assim como quase tudo que está aqui, né, para amarrar as suas mãos. É um tipo de amarrar de mãos voluntário. Eu acho que vocês podem utilizar. Eu poderia ter colocado esse meme aqui, na verdade, eu perdi a oportunidade. Da Odisseia, em que Ulisses foi lá e se amarrou no mastro, etc. e tal. Eu acho que John Elster utilizou isso para discutir sobre instituições há 1 milhão de anos atrás. E a gente pode usar para discutir planos de pré-análise também. Eu vou atualizar esse slide antes de publicar lá e vou botar esse meme só para vocês terem acesso. Mas, enfim, essa é uma forma como vocês podem pensar sobre hipóteses. Né? Você está amarrando suas mãos, dizendo, eu espero encontrar isso, eu espero encontrar essa tendência, essa relação causal, esse fenômeno, o que quer que seja. Codificar expectativas. A mensuração, essa parte é mais fácil. Para vocês que trabalham mais do lado quantitativo da força, isso é bastante direto, mas não tão simples quanto se parece. Né? Voltando para os estudos médicos originais, para eles é fácil. O tratamento que eles estão interessados geralmente é um tratamento simples, direto, só tem aquele. Então, tudo que você precisa mensurar é aquilo. Se você está trabalhando em pesquisa observacional, você pode ter uma sequência de dilemas de mensuração. Né? Se você está, por exemplo, estudando uma das literaturas mais clássicas da economia política, né? A variação de regime político e resultados macroeconômicos. A galera estuda isso desde Tversky, etc. E aí você, beleza, ok. Como é que eu vou mensurar resultados macroeconômicos? Aí você, PIB, beleza. Per capita, logaritmo, defasado, média de tantos anos, média trimestral e desigualdade é um resultado macroeconômico interessante. Produção econômica pode ser muito restritivo, você pode estar preocupado com indicadores mais gerais de bem-estar, né? E por aí vai. Então, nesse caso, para um único resultado de interesse que você está interessado em estudar, você tem uma porrada de métricas possíveis. Vocês podem encher o saco de Amanda de novo na dissertação dela de mestrado. Ela passou um tempão quebrando a cabeça sobre como mensurar a variável dependente, qual era o melhor modelo, se usava modelo tal, se usava modelo não sei o que, se era Y, se era X. Faz parte. Né? Vocês devem estar familiarizados com isso. Eu sei que eu estou, para não dizer traumatizado. E é um processo normal da sua pesquisa. O quanto isso vale para pesquisas qualitativas? Pode ser uma pergunta que vocês têm. Se vocês têm, por favor, segurem, já a gente volta para elas. Unidades de análise também são
um ponto importante. Isso tende a ser mais relevante, em geral, para quem está trabalhando com pessoas, tá? Seja no estudo experimental ou não, né? Porque a discussão das suas unidades de análise é a discussão da validade externa do seu estudo, né? Ou seja, por validade externa, eu estou me referindo a, beleza, quando você encontrar resultados para esse estudo, o quão provável é que esses resultados sejam aplicáveis para uma população maior, né? Essa é uma preocupação rotineira de quem trabalha com pessoas. Seja em estudos quantitativos, que está, sei lá, aplicando um survey ou fazendo um experimento, seja em estudos qualitativos, quando você está entrevistando um certo número de pessoas, ou observando um certo número de pessoas, ou selecionando um certo número de documentos para ler, né? E por aí vai. Então, a descrição das suas unidades de análise, coisas importantes que entram aqui. Quem entra e quem sai, o que geralmente se discute como critérios de inclusão e exclusão. Isso em estudo médico vocês encontram o tempo todo, que é tipo, pessoas obesas ficaram de fora, pessoas acima de 50 anos ficaram de fora, pessoas de não sei o que lá ficaram de fora. E vocês podem replicar isso para qualquer outro tipo de estudo. Eu estou estudando o efeito de macroinstituições sobre desenvolvimento econômico, beleza. Eu estou me restringindo às Américas, ou países com níveis muito altos de democracia ficaram de fora, né? Essas escolhas, elas geralmente acontecem durante o processo de produção da pesquisa, né? E o perigo aqui é o seguinte. Eu vou dar um exemplo da minha vida, né? Para vocês não ficarem tentando que imaginar coisas abstratas. Como a Amanda disse, eu originalmente, e de maneira geral, estudo corrupção política e estava fazendo um estudo sobre, utilizando uma teoria chamada Selector Theory, do Bueno de Mesquita. Vocês podem ter ouvido falar. Se não, eu vou até passar o livro, vale a pena ler, é muito legal. E aí, essa teoria propõe um tipo específico de variação institucional e o efeito disso sobre níveis de corrupção. É isso que eu estava estudando. E aí eu estava selecionando os países em que eu ia estudar para fazer um estudo quantitativo grande, temporal, vários anos, etc. E eu disse, não, eu vou estudar isso apenas para a América Latina. Então, o meu critério de inclusão era ser América Latina, inicial. Eu fiz a pesquisa, passei o tempão coletando os dados, testando, tal. Chegou no final, efeito zero. Zero, disse nada. Não, essa variação institucional não importa de porcaria nenhuma, inferno, eu vou pular da minha janela, qualquer coisa. Tristeza. A pesquisa ficou assim, seguiu assim, tá? Um tempo depois, olhando os dados de novo, eu disse, acho que... Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisinha rapidamente. E se eu incluísse países europeus aqui? Eu fui incluindo os países europeus, testei o modelo de novo, brincando assim em casa, estava entediado. Um efeito gigante apareceu. Ou seja, tem algum tipo de variável, conjunto de variáveis particulares para a Europa, que fazia com que essa variação institucional que eu estava interessado importasse para a corrupção, para a Europa, mas não para a América Latina, né? Se eu fosse super desonesto, eu poderia ter anexado esses novos resultados aos antigos e dito, tá vendo, gente, tem um efeito gigante, tá aqui. E isso é provocado porque eu troquei o critério de inclusão depois de observar os resultados da pesquisa. Eu não fiz isso, vocês vão ter que acreditar em mim, porque naquela época da minha vida eu não fiz o plano de pré-análise, então vocês vão ter que confiar na minha palavra. Mas, geralmente, a preocupação com unidades de análise tem a ver com esse tipo de preocupação. Um exemplo em uma pesquisa qualitativa. Tem uma literatura muito forte dentro da ciência política e da economia que é sobre dilemas de ação coletiva e como certas comunidades conseguem superá-los mesmo sem ter as soluções clássicas, que é privatização e coerção via uma instituição superior, né, Estado ou o que é que seja. Então, tem um pessoal que estuda como é que as comunidades, sei lá, ribeirinhas, sei lá de onde, conseguem resolver o dilema de ação coletiva de distribuição de água, ou algo assim,
bem simples e, entre aspas, primitivo. E aí os caras vão lá, observação participante, e falam, olha, o meu critério de inclusão da minha pesquisa é, vou fazer entrevistas com líderes locais dessas comunidades. E aí você chega lá e os líderes locais não querem falar com você, você tem poucas entrevistas. Aí você, quer saber, eu vou entrevistar agora também sei lá, famílias de tal coisa. E eu continuo entrevistando até achar um número grande de entrevistas de pessoas falando, a gente resolveu o problema assim, resolveu assado, etc e tal. Isso é trocar o critério de inclusão depois que você vê os primeiros resultados. Isso não é necessariamente ruim. Na verdade, isso pode ser acomodado por planos de pré-análise, a gente vai conversar. Mas isso que torna o ideias de análise importantes, tá? Estratégia empírica, gente, é desenho de pesquisa. O que geralmente entra aqui dentro são quais são as quantidades causais. Em geral, para quem está no campo quantitativo, seja experimental ou não, você vai estar procurando para algum tipo de efeito médio, né? ou efeito causal médio, ou efeito causal médio sobre tratados, ou enfim, tem várias quantidades causais que entram aqui. A gente poder passar 5 horas discutindo sobre elas, mas deixa de lado. E geralmente tem a ver com as comparações que você está fazendo. Isso que tende a ser o mais relevante, né? Por exemplo, se você está olhando para democracias e ditaduras e output econômico, você está comparando democracias e ditaduras, né? Matheus, levantou a mão. É só uma pergunta, porque você falou dessa questão de estratégia empírica. É uma dúvida se eu posso considerar aí dentro estratégia de identificação causal. Se vai ser um experimento, se vai ser um quase experimento, que tipo de quase experimento vai ser, como que eu vou traçar a estratégia de identificação, é isso? Isso. Estratégia empírica é basicamente, você pode chamar de estratégia de identificação, de boas, tranquilo. Tá. Pode chamar de desenho de pesquisa. No campo quantitativo é o que significa. Então é isso mesmo, tá? Aqui é onde geralmente você começa exatamente como tu estavas falando. Primeira coisa, olha, os dados são esses, as unidades de análise são essas, a mensuração é essas, as hipóteses são essas. Top. Eu vou testar isso através de um conjoint experiment, um experimento de vinheta, uma regressão descontínua, um modelo de duplas diferenças em diferenças, interrupted time series, o que quer que seja, todas essas estratégias de pesquisa, matching, o que quer que seja, são estratégias empíricas. Né? Então, você tem que descrever primeiro o que é, qual é a estratégia, e qual é a comparação pertinente nessa estratégia. Se é um experimento, sua vida tá ganha, fácil. Eu vou comparar tratamento e controle, easy. Se você está trabalhando com um modelo de regressão descontínua, você está comparando pessoas que estão muito próximas de um certo threshold. Então, você tem que discutir qual é o threshold, qual é essa população local, se é um desenho de variáveis instrumentais, qual é o instrumento. Né? E, de maneira geral, e aqui você geralmente espera que você entre em muitos detalhes, de que maneira esse desenho permite responder às hipóteses específicas que você especificou antes. Tá? E aqui que entra essa discussão de quantidades causais e por aí vai. Obviamente, conectado com estratégia empírica, você tem estimação. Isso aqui é um passo mais quantitativo também. Né? Ou seja, você pode ter um experimento, mas beleza, eu vou estimar o efeito através de uma regressão linear, diferença de médias. Se você está trabalhando com variáveis instrumentais, você tem vários estimadores diferentes. Você pode usar um estimador de GMM, um estimador de two-stage least squares, um estimador de whatever, o que seja. Né? Espera-se que a discussão técnica seja bastante prevalente aqui. Para quem está no campo qualitativo, ou se a sua pesquisa é mixed methods e você tem uma parte qualitativa, uma parte quantitativa, você tem que discutir a estratégia empírica quantitativa completa e depois a estratégia qualitativa completa. Matheus, mas na minha estratégia qualitativa não tem estimação, eu não estou obtendo tamanho, magnitude de efeito, não estou interessado nisso. Né? Mas, se você está fazendo a pesquisa qualitativa para fins causais, você ainda assim tem que ter comparações
significativas, né? O estudo clássico disso, a gente não cansa de falar, fala toda vez. Putnam, capital social, comparou norte e sul da Itália. 2 casos. Norte comparado ao sul. Num estudo qualitativo dessa natureza, onde você vai gastar a maior parte do seu tempo nessa sessão de estratégia empírica? Porque essa comparação é crível, né? Tem um pessoal que faz estudos similares em parte da África, porque você tem fronteiras artificiais entre vários países. Então, pode ser que, por exemplo, no século XVIII ou XVII, uma determinada parte do continente fosse dominada por um único povo que foi dividido ao meio por uma fronteira artificial criada pelos europeus. E aí você pode estudar essas 2 populações que eram iguais, divididas por uma fronteira artificial, são 2 países diferentes hoje em dia. Isso pode ser um estudo qualitativo comparativo, com 2 casos. Tá? Geralmente, é onde você vai gastar a maior parte do seu tempo qualitativo discutindo a credibilidade da comparação que você está propondo. No campo quantitativo, essa é 1 milhão de coisas que a gente conversou até agora. Se vocês tiverem dúvidas específicas sobre como operacionalizar isso, a gente pode conversar em mais detalhes, tá bom? Aqui, nesses próximos slides, eu coloquei algumas considerações específicas para tipos de pesquisa diferentes, coisas que se espera que estejam. Para pesquisas experimentais, é muito comum de se perguntar qual é o tipo de randomização que você vai executar. Vai ser uma randomização que a gente chama de randomização simples. Eu pego todo mundo e randomizo. By the way, não recomendo, não façam nunca. Se vocês tiverem dinheiro uma vez na vida para fazer um experimento, nunca façam randomização simples. Façam block randomization, né, que você faz a randomização a partir de certas subpopulações para você ter um balanceamento melhor. Power analysis é super comum. Você não faz pré-registro de planos de pré-análise sem uma descrição e uma discussão de power analysis, ou seja, qual é o tamanho do efeito causal que você espera encontrar? É pequeno? É grande? É médio? Quantas pessoas na sua amostra você vai precisar, a depender de quantos grupos você tem de comparação? Isso é super prevalente na literatura experimental. Tá? Para pesquisas quantitativas, coisas que são muito comuns, a gente já discutiu algumas delas. Variedade de outcomes. Né? Você às vezes está interessado em várias variáveis dependentes diferentes. Você tem que discutir cada uma em detalhes, incluindo as mensurações. Muito comum também em pesquisas quantitativas observacionais, indicadores. Né? Geralmente você tem um indicador, ou porque o conceito que você está interessado é latente, democracia ou algo parecido, ou porque a sua mensuração é tão ruim que você precisa juntar dados de diferentes fontes para poder ter uma mensuração mais robusta, né, do fenômeno de interesse. Como esse índice vai ser produzido? Você vai usar componentes principais, média aritmética, modelo de resposta ao item bayesiano, o quê? Tá? Isso tem que estar explicitamente descrito. Em relação a desenho de pesquisa, a gente já falou. Em relação à estimação, coisas importantes, formas funcionais, né? É uma coisa que geralmente não se fala muito em ciência política, isso é mais comum na economia, mas vale a pena vocês saberem que isso existe, né? Se você está estimando uma regressão de qualquer natureza, existe uma certa forma funcional que aquela regressão espera dos seus dados. Se a regressão linear, ela só vai ser capaz de capturar relações lineares entre variáveis. Relações não lineares estão fora. Você vai ter que corrigir por isso. Então, é importante pensar, eu acho que democracia é causa de desenvolvimento econômico, Matheus. Top, legal. De maneira linear, ao longo do tempo, de maneira cumulativa, o quê? Descreva. Tá? Para pesquisas qualitativas, coisas comuns que se espera que entrem aqui. Em termos de mensuração, pode ser que no seu tipo de pesquisa qualitativa específica você não esteja mensurando nada de maneira, entre aspas, tradicional, ou como um quantitativista pensaria. Mas mesmo assim você está trabalhando com dimensões. Né? Se você está naquele estudo lá sobre dilemas de ação coletiva, comunidades, etc. e tal, você pode ter certas dimensões, como
eu tenho uma dimensão de capital social que eu estou interessado em estudar. Eu não vou medir e colocar um número nisso. Beleza, tranquilo. Mas, mesmo assim, você tem que descrever o que é essa dimensão de capital social. Ela é composta pelo quê e como o seu instrumento de coleta de dados, entrevista, o que é que seja, captura essas dimensões e nos dá uma noção do quão prevalentes ou não prevalentes, presentes ou ausentes elas são. Tá? E aqui eu queria chamar um ponto específico em relação às observações em estudos qualitativos. Geralmente são estudos de baixo N, você tem poucos casos, é o tradicional de pesquisa qualitativa. E o ponto mais importante é esse terceiro que eu coloquei aqui, de case selection. Tá? Se vocês derem uma lida, eu vou colocar nas referências, eu não coloquei, mas eu vou mandar para a Amanda para a gente for colocar publicamente isso. Os trabalhos mais recentes de pesquisa qualitativa causal, especificamente, do Gearing, do Seawright e companhia limitada, eles chamam muita atenção para o fato de que, em pesquisa qualitativa, o ponto mais importante é quais são os casos que você vai selecionar. E aí existe uma série de critérios específicos a depender do que você espera produzir com a sua pesquisa qualitativa. De novo, é um mundo gigante, assim como o mundo de estratégia de identificação, o mundo de case selection é colossal. Se tiverem algum tipo de dúvida, a gente pode passar um tempo discutindo isso também. Mas aqui, geralmente, é onde eu estou chamando a atenção, você vai gastar mais tempo conversando. E um ponto importante e uma vantagem importante de desenhos qualitativos que vale a pena chamar a atenção é de que você não precisa de evidências diretamente comparáveis. No estudo quantitativo, minha gente, seja de qual natureza for, tudo acaba numa planilha no R. Acaba lá. Tá? Você vai ter casos, observações e nas colunas variáveis. Tudo acaba aí, tudo acaba nisso. Em pesquisa qualitativa, você é menos restrito. Então, você pode realizar uma série de entrevistas, você pode realizar algum tipo de observação específica e informação extraída de documentos oficiais e juntar esses tipos de evidência que não cabem na mesma tabela e, mesmo assim, utilizar todas elas. Né? Isso é extremamente útil para testes de robustez em pesquisa qualitativa, que a gente vai chegar já já. Ok, chegando aqui já mais na parte final da pesquisa. Originalmente, então isso é o que entra no plano de pré-análise clássico. Né? Você tem suas hipóteses, tem mensuração, unidades de análise, estimação, estratégia empírica, acabou. A questão é, a principal preocupação em aplicar isso para as ciências sociais é de que isso é muito limitante. Né? Por dois motivos. Essas são as críticas geralmente levantadas a planos de pré-análise. É limitante demais. Você amarra suas mãos, mas é como se Ulisses tivesse sido amarrado no mastro para não ser atiçado pelas sereias, mas tivesse uma chance muito grande do barco dele bater num arrecife e afundar. Se ele estiver muito amarrado, ele vai morrer afogado. Então, você morre de qualquer jeito. Ou tremendo pelas sereias, ou naufragando em algum lugar. Né? Ou seja, você não pode ter limitação demais na sua pesquisa. E aí, como eu já falei algumas vezes, isso é menos um problema em pesquisas da área médica, porque o interesse de pesquisa é muito estreito, narrow e específico. Isso não é verdade para a gente. Quando você está construindo qualquer pesquisa, geralmente a gente tem uma diversidade de resultados de interesse, e muitas vezes os campos que a gente estuda não são tão desenvolvidos assim. Não existe tanto conhecimento nessa área. Eu posso dar um exemplo de um colega meu, Marcos, amicíssimo, vai estar aqui com vocês amanhã. E Marcos estuda dinastias políticas no Brasil. E por mais que você tenha muita anedota de famílias políticas no Brasil, estudos sistemáticos são basicamente inexistentes. Ou seja, é um campo de pouco desenvolvimento ainda. Se ele amarra demais as mãos deles num plano de pré-análise ultra restritivo, pode ser que ele não consiga testar nada mais na frente. Isso também tira o espaço dele, tá? Remove a chance dele
de encontrar resultados surpreendentes nos dados, coisas que nunca podiam ser imaginadas, que a teoria não antecipava, que aparecem. Então, você não pode ser tão restritivo em relação a si mesmo. Geralmente, a gente lida com isso de uma de duas formas, né? Ou você cria um plano de pré-análise muito enxuto, voltando para aquela questão do absolutamente necessário. Então, eu vou pegar o mínimo do mínimo do mínimo da minha pesquisa, vou registrar, ou seja, eu vou amarrar minhas mãos em relação a isso, mas no plano de pré-análise eu vou deixar claro que outros desenvolvimentos podem acontecer a depender de certas características dos dados. Tá? Essa é uma forma de você lidar com a situação. Ou seja, no plano de pré-análise você fala, olha, gente, eu estou interessado em estudar isso, minha mensuração é essa, tudo certinho, mas é possível que novos desenvolvimentos surjam nos dados que me forcem a testar novos outcomes, novos estimadores, etc, etc e tal. Né? Ou seja, você é transparente em relação ao fato de as coisas podem mudar. Isso por si só já é útil para quem está lendo a sua pesquisa. Ou seja, você está se amarrando no mastro, mas tem uma faca no seu bolso que você precisar se cortar em qualquer momento. Né? Outra forma de lidar com isso é você ir para o caminho contrário, de escrever mais ainda no plano de pré-análise, no sentido de fazer o papel de advogado do diabo da sua própria pesquisa. Beleza, e se tudo isso que eu estou planejando aqui der errado? Se a qualidade der errado? Se a estimação der errado? E se o resultado, e se o efeito for zero? Essa é uma forma de você lidar também. Algumas das coisas que podem dar errado. Exemplo, em pesquisas quantitativas. Outliers, que você não estava prevendo, podem surgir na sua pesquisa. Missing data. Model dependence. Pode ser que a sua regressão linear muito específica produza um certo grupo de resultados muito específico que uma regressão, sei lá, não paramétrica não produziria. Testes de robustez. Reporting, que tem a ver com quais efeitos você realmente mostra para as pessoas. Ou seja, fazer um pouco do papel de advogado diabo da sua própria pesquisa, para fazer a piada, a coisa que o PT nunca fez, autocrítica, faça, sempre. Tá? Por quê? Porque isso vai lhe dar a oportunidade de antecipar o que pode estar errado e você pode deixar muito claro, gente, olha, isso aqui pode dar errado na minha pesquisa. No caso do meu efeito ser zero, eu vou então também me proponho a testar uma série de efeitos heterogêneos. Quais? Não sei ainda, mas eu posso acabar testando se eu não encontrar nenhum efeito se não encontrar nenhum efeito principal. Gente, eu estou me comprometendo com esse modelo específico, mas é bastante possível que esse modelo não seja o mais adequado para os dados, uma vez que eu tenha eles em mãos. Então, eu posso também testar esse modelo. Eu estou planejando muito fazer um RDD, mas pode ser que a minha descontinuidade na hora que eu coloco os dados seja uma porcaria. Então, isso pode ser que me force a utilizar um outro modelo. Né? Esse tipo de mais ou menos meia-culpa, mais ou menos acho que tudo pode ser diferente, pode e, na minha opinião, deveria fazer parte do seu plano de pré-análise. Porque, ao final das contas, o mais importante é que você seja transparente em relação ao que você planeja fazer, acima de qualquer outra coisa. Obviamente, se a gente tivesse na área médica, isso nunca seria aceito. Então, se você faz um plano de pré-análise na área médica, recebe um dinheiro gigante de uma farmacêutica para fazer um teste e quer mudar alguma característica do experimento no meio, boa sorte. A probabilidade de você conseguir é muito baixa. Né? Isso também é verdade, apesar de eu acho que não seja relevante para a maior parte de vocês, se não todo mundo. Isso também é válido para super experimentos de campo que gastam milhões de dólares para você, sei lá, testar o efeito de um programa de educação cívica sobre accountability em vilas no Congo, ou sei lá o quê. Eu estou inventando coisa que não existe? Não estou. Isso realmente acontece. Tá? As pessoas fazem esse tipo de experimento. Geralmente, essa preocupação de você
ser super restritivo é quando você está gastando muito dinheiro. Mas, enfim. Para pesquisas qualitativas, você também pode ter problemas de missing data. Eu estou entrevistando deputados. Eles podem não querer falar com você, bicho. Dizer, quem é você? Sai daqui, eu tenho mais o que fazer da minha vida. E aí? Ah, eu estava planejando fazer 12 entrevistas, 15 entrevistas, ninguém quer falar comigo. Ninguém me ama, ninguém me quer, e agora? Lascou. É importante você ter olha, eu vou fazer, eu quero fazer esse número de entrevistas, eu quero coletar esse número de documentos. Queria muito, mas um bando de hackers invadiu a plataforma de documentos oficiais num ransomware e você não tem acesso agora. E agora? É importante você poder descrever que outras evidências eu posso coletar. Ou, se eu não posso falar com deputados, talvez eu possa falar com suplentes, talvez eles tenham mais tempo. Ou talvez os assessores tenham mais tempo. Eu não tenho certeza quem eu vou acabar entrevistando no final, mas está aqui. Vou ser bem transparente em relação ao que pode dar errado e ao que eu potencialmente posso fazer nesses casos. Sabendo disso tudo, tá? A pergunta final é, ok, Matheus, top, legal. Planos de pré-análise, né? Eu tenho essa composição básica. Eu posso ter outras preocupações específicas a depender do meu tipo de pesquisa, da minha estratégia de pesquisa específica. Eu tenho que considerar as coisas que podem dar errado. Eu tenho que considerar algumas eventualidades que eu não tenho controle sobre, dependendo da minha pesquisa. E, ao fim e ao cabo, isso é super útil, porque, ao contrário de um artigo publicado, isso é pré-registrado numa plataforma pública. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. E qualquer pesquisador pode ter acesso, né? Isso é super útil, né? Por quê? Isso é útil em vários níveis. Primeiro nível, no nível do seu grupo de pesquisa, que é o mais micro possível, ou de outras pessoas que você conhece que trabalham a mesma coisa. Esse é o tipo de coisa que você, ao contrário de um artigo completo, não vai levar um tempo gigantesco para escrever. Não que você vai fazer um plano de análise em 2 dias, uma semana, pelo amor de Deus. Mas geralmente você faz muito mais rápido, porque o plano de pré-análise ele não tem. Você não precisa passar muito tempo discutindo a teoria. Você discute o mínimo da teoria que informa as hipóteses que você tem. E só. Geralmente as sessões teóricas de plano de pré-análise, gente, são curtas. São 1, 2 páginas, 3, estourando. Ou seja, tá mais próximo de um projeto do que do artigo propriamente dito. Você escreve mais rápido, termina mais rápido e compartilha, né? Então, se eu estou no meu grupo de pesquisa com eu, Amanda e Matheus, a gente está pesquisando coisas parecidas, eu faço um plano de pré-análise, mando logo para eles, gente, eu estou fazer essa pesquisa aqui. O que é que vocês acham? Registrei aqui no eGap ou qualquer coisa que seja. Isso permite que eu receba um feedback mais rápido e que potencialmente eu possa modificar coisas nesse plano de pré-análise e registrar um novo plano de pré-análise antes de começar a pesquisa efetivamente, né? Esse processo iterativo de você produzir um plano de pré-análise, divulgar, receber feedback, registrar um novo plano de pré-análise. Gente, olha, versão 2.0 desse plano está aqui, com essas modificações. Disseminar de novo, receber mais feedback, registrar um novo plano de pré-análise é ótima. Você refina o seu trabalho mais rápido, você recebendo feedback pode antecipar mais problemas mais rápido, que você pode incluir no seu plano de pré-análise. E quando você realmente vai executar a pesquisa, vou começar a coletar os dados agora, vou começar a rodar os modelos agora, vou fazer as entrevistas agora, vou ler os documentos agora, o que quer que seja, você já passou por tantas etapas de refinamento da pesquisa que até as chances de tudo dar errado são muito mais baixas. E isso é bom. Então, sabendo disso tudo, é tudo que você precisa para o nosso objetivo geral de transparência. Matheus, então se eu construo um bom plano de pré-análise, eu divulgo ele mais rápido, recebo feedback mais rápido, melhoro mais rápido, é tudo que eu preciso? A resposta é não. Tá? Não. Né? Planos de pré-análise devem ser sempre utilizados com outras ferramentas de produção de transparência. As mais comuns delas são compartilhamento de dados em plataformas públicas,
Essas duas coisas podem ser conectadas. Então, tem algumas plataformas hoje em dia que permitem que você tanto registre o plano de pré-análise, quanto mais tarde, depois da pesquisa estar feita, você registre os dados, script e por aí vai, né? Essa é uma ferramenta que é pensada para ser utilizada conjuntamente. Provavelmente isso é óbvio para vocês, mas eu só queria deixar isso bastante claro. E aqui estão algumas plataformas. Na verdade, hoje em dia, o eGAP e o OSF são a mesma coisa. Se você registra no eGAP, eles registram no OSF para você também. Mas você pode fazer separado. São algumas plataformas. Essas duas primeiras são, de longe, as mais famosas, de registro de planos de pré-análise. Você pode seguir esses links. Eles têm manuais e eles têm modelos. Você pode baixar um modelozinho. Tem vários modelos, dependendo da sua área específica, tem algumas alterações que você pode fazer. Mas, em geral, seguindo aquela lógica de hipóteses, mensuração, unidades de análise, estratégia empírica e estimação, você geralmente cobre tudo que você precisa discutir. E o processo de registro é super fácil. Isso aqui dá a vocês, só para terminar, eu parei de falar agora, permite a vocês uma outra vantagem, que é reduzir a chance de alguém roubar a sua pesquisa. Tá? Parece uma coisa besta, mas é relevante. Se você pré-registra a sua pesquisa numa plataforma pública dessas aqui, essa última, da American Economic Association, é só para experimentos, então talvez seja menos útil para vocês, mas as outras são para qualquer tipo de pesquisa. Uma vez que você registra, eles criam assim, um documento com uma timestampzinha de data e hora em que isso foi registrado. E isso serve tanto para editores, porque eles podem receber um trabalho e ver se tem uma coisa já parecida numa plataforma dessas, né, de revistas, para ver se o cara não está roubando a pesquisa de outra pessoa. Isso serve para você também compartilhar o que você produziu até agora, sem ter medo de que alguém, que legal isso aqui, muito interessante, e pega o seu desenho, pega a sua hipótese e tchau. E tchau pro louro, né? Quando todo mundo tá pré-registrando, é que nem a bomba atômica. Todo mundo tem, ninguém entra em guerra. Pelo menos até agora. Então, assim, de maneira geral é isso. Obrigado pela paciência enorme de vocês. Eu deveria ter um meme de finalização, mas, enfim, eu boto para a próxima versão.